Donald Trump está em um estado crítico na sua campanha. Ele não está conseguindo atacar Kamala Harris e vê a adversária se consolidando cada vez mais nas pesquisas. Ele também não consegue entrar na grande discussão dessa campanha, que é a discussão sobre o Vale do Silício. Desesperado, Trump aceita ir para o debate com Kamala Harris, correndo o risco de ser ainda mais massacrado. O máximo que Trump conseguiu produzir foram críticas a respeito da risada de Kamala Harris, um erro fatal, porque a campanha da vice-presidente americana tem usado isso para contrastar com o sombrio Donald Trump. É a campanha da alegria contra a campanha da desesperança. Tudo que Trump não poderia enfrentar. Na sua opinião, Trump vai ser derrotado? Kamala Harris vai ser a vitoriosa? Foi um erro de Trump ir para o debate ou ele não tem mais esperança? Se você quer que Trump seja derrotado, like no vídeo e se inscreva no canal. Depois de muita discussão e muitas informações a respeito de comparecer ou não, Donald Trump aceitou ir para o debate contra Kamala Harris, um debate produzido pela ABC, uma emissora de televisão americana. Trump inicialmente disse que iria para o debate contra Joe Biden. Depois, para enfrentar Kamala Harris, ele falou que não iria mais. Agora, por pegar a fama de fujão, Trump aceita e vai haver o debate agora no começo de setembro. Primeiro ele desconfirmou, depois ele confirmou a presença no debate. Tudo isso pode ter sido uma estratégia de Donald Trump? Pode. E eu acredito que inicialmente até foi. Porque Trump usou muito isso em 2016 e também em 2020. Fazer esses diz que me disses via cobertura política para trazer os holofotes e as atenções para si, para tumultuar o ambiente da campanha. Só que se essa foi uma estratégia de Trump, essa estratégia deu completamente errada, porque ao invés de atrair os holofotes para si, Donald Trump ficou com a fama de fujão, a fama de alguém que não pode enfrentar Kamala Harris, que não tem a mínima condição de vencer uma adversária bem mais nova do que ele. Para vocês terem uma ideia, a campanha de Donald Trump sentiu o golpe que foi a entrada de Kamala Harris na disputa presidencial. Pelo seguinte, Trump tentou repetir com Biden aquilo que ele fez com Hillary Clinton no passado. Produzir ao longo de muitos anos ataques direcionados. E eles fizeram isso. Só que eles só atacaram o Joe Biden. Kamala Harris passou ilesa ao longo desses últimos anos dos ataques conservadores, republicanos e principalmente os ataques de Donald Trump. Eles criaram uma imagem negativa de Joe Biden, sim, de um presidente senil, de um presidente frágil, de um presidente que não tinha condições de permanecer na disputa. Só que todo o foco foi para Biden. Eles deixaram Kamala Harris em escanteio. E isso fez com que uma imagem negativa ao redor de Kamala Harris não fosse consolidada. Então, eles não conseguiram criar essa imagem ruim que poderia desgastá-la justamente nesse momento da campanha. O máximo que eles conseguiram produzir foi justamente falar sobre a risada de Kamala Harris. O que é muito pouco. Muito, muito pouco. E na verdade, isso é um erro fatal de Donald Trump. Pelo seguinte, Kamala Harris sempre ficou muito receosa com a sua risada, considerada estridente. E no início das suas aparições, seja aparições públicas como vice-presidente e depois até no início da campanha, ela ficou muito reticente em abraçar de fato a risada, dando a ela uma imagem de sisuda, até mesmo uma imagem antipática. Só que os ataques de Donald Trump obrigaram Kamala Harris a abraçar a risada. E ao abraçar a risada, Trump sofreu um golpe fatal de Kamala Harris. Porque a risada transforma Kamala Harris em uma pessoa. Pode ser estridente, pode ser tudo, mas ela está rindo. Passa uma alegria da campanha. E eles estão usando a risada de Kamala Harris para fazer que essa é a campanha da alegria contra a campanha sombria. Porque Trump tem uma figura, ou tem uma postura sombria. Trump é o candidato da desesperança, como é o mote da extrema-direita, como é aqui também no Brasil. Trump não fala que a vida vai melhorar. Trump prega a perseguição, o ataque, principalmente às minorias, ao imigrante. A campanha de Kamala Harris não. E para vencer a desesperança de Donald Trump, só a alegria e a esperança que vai haver
uma mudança, uma melhora nas condições de vida. Foi o que aconteceu na Europa. O Reino Unido, por exemplo, puniu os conservadores que fizeram o Brexit e não mudaram a vida das pessoas. O Brexit foi uma perseguição aos imigrantes e os europeus não querem saber de perseguição ao imigrante, eles querem melhores condições de vida, principalmente os mais jovens, que embarcam na candidatura e na campanha de Kamala Harris, criando um movimento que é justamente o que Trump não pode enfrentar. E é justamente o que Kamala Harris tem que fazer para destruir Trump, e já está destruindo, porque as pesquisas de intenção de votos mostram que Kamala Harris está à frente em todas as pesquisas, em todos os cenários. Claro que pesquisa nos Estados Unidos é diferente da pesquisa no Brasil, porque lá a campanha não é majoritária. O candidato pode ganhar no voto popular e ser derrotado, por conta do sistema indireto de votação. Mas a gente sabe que se naqueles estados swing states, aqueles estados pendulares, que são os estados decisivos, Trump estiver aparecendo à frente de Kamala Harris, ele vai perder por conta do voto envergonhado. Muitas pessoas temem falar que elas não votam em Trump para não sofrerem represálias até mesmo dentro de suas próprias casas. Então, ele se desespera, porque ele sente que está perdendo. Fora que Kamala Harris, liderando pesquisas, engaja o seu apoiador a votar. E lá nos Estados Unidos, o voto ele não é obrigatório. Então há uma necessidade de convencimento para que as pessoas se dirijam e votem. E para tentar reverter todo esse cenário, Trump vai para o desespero, aceita ir para o debate. Corre-se o risco de ser completamente massacrado. Porque Kamala Harris tem um superpoder. Kamala Harris pode simplesmente falar que ela era promotora de justiça e se colocar como sendo a lei diante do criminoso. E as estratégias de Trump que ele usou contra Hillary Clinton não vão funcionar. Ou tendem a não funcionar. Porque Kamala pode falar, eu já vi tipos como Trump no tribunal. Ele quer ficar me seguindo, mas não vai adiantar, porque Trump ficava igual uma sombra contra Hillary Clinton. É um comportamento que ele pode falar, Trump, você tá querendo me ser indiscreto comigo como você foi, com a pessoa que você foi condenado? Eu não. Coloque-se no seu lugar porque eu sou a justiça. Ela pode fazer isso. A esperança de Trump no debate é recolocá-lo no jogo. Porque todo mundo tem percebido cada vez mais que a principal discussão nos Estados Unidos é o Vale do Silício. E como o Vale do Silício vai aceitar a candidatura de Kamala Harris. A gente já está discutindo muito aqui e outras pessoas, outras personalidades também estão vendo que essa é a discussão central. O resto é tudo espuma. Como as Big Techs vão reagir à candidatura de Kamala Harris? Porque houve uma cisão, houve uma divisão e cada vez mais o Vale do Silício foi migrando para o Partido Republicano por conta das imposições de regulamentação, de questões anti-oligopólios, grandes monopólios que foram se formando no Vale do Silício e o governo americano começou a colocar isso na discussão. Trump não pode participar e nem participa, ele não tem condições de participar desse debate, que é o debate sobre Kamala Harris, se ela vai continuar com as políticas de Biden ou não. Até um dos donos do LinkedIn fez uma doação para Kamala Harris, contanto que ela demitisse justamente uma secretária, uma diretora, uma ministra dos Estados Unidos que está pegando no pé das Big Techs. Trump não pode entrar na discussão também porque o vice dele tem posições muito parecidas com as posições do Partido Democrata. Então, se ele entrar nessa discussão, até mesmo no debate, que é a esperança final de Donald Trump, vai ser revelada a posição do vice. Por isso que Trump sempre tangencia essa discussão. Ele fala de Bitcoin, fala que vai desregulamentar o Bitcoin, fala que vai aparecer com Elon Musk numa entrevista, só para mostrar que ele está ao lado do Vale do Silício sem entrar na discussão. Porque se ele entrar na discussão, vai ter que ser colocada na jogada a posição do vice, e isso Trump não quer revelar em momento algum. Trump está em estado crítico, agoniza, e ao que tudo indica, vai perder e ser preso.